Depois da perda de Joel, é a hora da gente ver como vai ser a Ellie sem ele. Como a ausência dele vai afetar não só a Ellie, mas Tommy e toda a Jackson que tem que se recuperar depois daquela invasão. Bora trocar ideia sobre esse episódio 3 de The Last of Us segunda temporada? E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho aqui, já vai deixando a sua força pra gente, a gente precisa demais aqui. O seu like, a sua inscrição é extremamente importante pra gente. Se tiver achando o botãozinho aí de hypar, ele também é muito necessário aqui pra que a gente consiga, que o vídeo consiga se dar bem aqui no YouTube, beleza? Se puder dar essa força, ajuda demais. Valeu! Um episódio que eu imagino que aqueles mais fãs de ação não tenham curtido tanto assim, né? Mas não se engane, é um episódio muito forte em termos de sentimento ali dos personagens, de como eles lidam com as perdas. Aliás, um destaque de um detalhe bem interessante é ver que já na abertura de The Last of Us, onde antes apareciam duas sombras ali, onde se percebia que era o Joel e a Ellie, agora dessa vez só tem uma, né? Que no caso é da Ellie. O episódio que foco é mostrar, por mais que o personagem seja durão na queda ali, seja aquele badass, o sentimento existe e é forte. E essa emoção é bem mostrada principalmente pelo Tommy e pela Ellie, que pra mim são os destaques desse episódio. O Tommy a gente já vê logo no início do episódio, onde ele mesmo quer limpar o corpo do irmão e o relógio do Joel faz o Tommy lembrar da Sarah, fazendo acontecer uma cena muito forte, né? Manda um beijo pra Sarah, enfatizando realmente o amor entre eles, tanto com relação ao Joel quanto à sua sobrinha, né, a Sarah. Mesmo depois de tantos anos sem ver o Joel, mesmo depois de tanto tempo depois do acontecido com a Sarah, o Tommy ainda carrega consigo esse carinho forte pela menina e pelo seu irmão também. Aliás, o Tommy nesse episódio foi um personagem extremamente interessante. É bem claro a intenção dele aqui, a de retaliação, a de vingança. Ele tá puto, velho. Ele quer ir atrás das pessoas e fazer eles pagarem caro pelo que fizeram com seu irmão. Mas diferente do Joel, o Tommy ele não age impulsivamente. Ele sabe que existe muita coisa por trás, principalmente dele. Ele é um dos pilares centrais da cidade de Jackson. E a conversa dele com a Ellie mostra bem como o Tommy funciona. Quando a Ellie traz essa ideia de ir até Seattle, ele fala que se for para montar um grupo para caçar a Abby, tem que fazer da maneira certa, com o conselho e toda a Jackson concordando com isso. E embora a Ellie não concorda com isso, ele fala que fazer isso é necessário. E existe uma razão muito legal do porquê o Tommy acha isso necessário, para manter a ordem em Jackson. Se o Tommy faz isso sem consultar o conselho, sem consultar ninguém, simplesmente pega pessoas para ir caçar a Abby, então pra que tá servindo o conselho ali em Jackson? Ele fazendo isso, ele tornaria o conselho um negócio simplesmente de enfeite. Fora que se o Tommy faz isso, ele com certeza iria influenciar outras pessoas, né, pra fazer o mesmo ali, passar por cima do conselho ali e agir da forma que acha certo ou errado. Mas é aqui também que você vê a intenção do Tommy, né? Ele fala pra Ellie que ele não vai barrar ela de fazer o que ela acha que é certo. O Tommy tá falando pra uma menina de 19 anos e que ele gosta muito, que ele não vai impedir ela de caçar pessoas, de se vingar. Por quê? Porque ele entende o que a Ellie tá sentindo. Ele também tá sentindo isso. Essa raiva que um tá sentindo, o outro sabe. Então, essa dualidade do Tommy também é notada lá na reunião do conselho para votar se libera as 16 pessoas para caçar o grupo da Abby ou não. A maior parte da reunião ali, o Tommy tá tenso, extremamente nervoso, ansioso para saber se ele vai poder sair correndo dali, pegar a arma, o cavalo e ir atrás do povo de Seattle. Quando o Seth, para surpresa ali da Ellie, defende a ideia de defender o Joel, ele passa por cima da voz do conselho, principalmente da Maria, né, que é a mulher do Tommy. E em nenhum momento do discurso do Seth, o Tommy tenta calar ou brecar o comportamento do cara, porque o Tommy muito provavelmente concorda com absolutamente tudo que o Seth tá dizendo. E o mais legal, é um detalhe rápido, mas você consegue ver, a Maria nem termina de falar que o conselho vai começar a votar, você percebe que o Tommy já
tá escrevendo o voto dele no papel de maneira extremamente decidida. Ele é o primeiro a escrever o voto sem nem pensar ou calcular nada. Aliás, depois do Tommy, também é possível ver que o segundo a votar mais rápido ali é o Jesse. Foram 3 sims e 8 nãos. Então talvez os sims sejam de Tommy, Jesse, sei lá, talvez o da Maria. Mas o ponto é que quando começam a aparecer vários nãos ali, o Tommy fica incrédulo com os votos, cara, que quase deixando aquela imagem democrática escapar. Eu tô extremamente ansioso com os próximos passos do Tommy em The Last of Us. Vai ser extremamente interessante como ele vai lidar com esse dilema entre querer vingar o seu irmão e respeitar as decisões de Jackson. Agora, ao contrário do Tommy, muito mais parecida com o Joel, a gente tem a Ellie, que tá louquinha pra sair do hospital, mas antes ela tem que conversar com a Gale, a psicoterapeuta lá. É ela que vai dizer se a Ellie tá preparada pra sair daquilo, afinal, mais do que os machucados que ela teve, a Ellie teve um choque pós-traumático muito grande, como é possível ver no início do episódio. Conversando ali com a Gale, a Ellie faz de tudo pra parecer que ela tá de boas, né? Que tá tudo bem, que ela já tá no processo ali de superação, de seguir em frente. Mentira, né, velho? Mentira da braba. E a Gale sabe muito bem que ela tá mentindo. Ela fala isso pro Tommy lá no jogo de beisebol. Mas a Gale sabe também que ela pode ficar trancada lá por um tempo infinito, que a Ellie nunca vai mudar de ideia, ela vai sempre querer se vingar. É sobre isso que ela quis dizer pro Tommy quando ela fala lá que tem pessoas que não tem salvação. E a cena dela saindo do hospital, mostrando bem que ela já sai pensando nos próximos passos da sua vingança, é sensacional. Agora, uma das cenas mais fortes, e dizendo sinceramente, me pegou bastante ali, é quando ela chega em casa e começa a mexer ali nas coisas do Joel, nas roupas ali que ele sempre usava. É até bonito de ver ali o carinho enorme que ela sente pelo Joel. A Bella Ramsey consegue realmente passar esse vínculo extremamente forte dos personagens. Uma coisa energética mesmo, sabe? É como se a Ellie ainda conseguisse sentir o Joel naquela jaqueta, né? Como se ali ainda tivesse alguma coisa dele que ela pudesse realmente sentir, não só o pano, sabe? Algo mais. É um momento extremamente forte e bem emocionante ali. Depois a gente vê a Dina jogar limpo ali com a Ellie, dizendo que tinha mentido pra ela no hospital sobre saber informações valiosas sobre a Abby, né? A Dina ouviu da onde eles eram, viu o símbolo do grupo deles, e é impressionante como essa cena é extremamente parecida com a cena lá do primeiro episódio, quando a Abby também tá procurando vingança e fica falando ali sobre tá perdendo tempo, que a gente tá deixando eles fugirem, que deveria ir atrás do Joel o quanto antes. E agora aqui a gente tem a Ellie fazendo a mesmíssima coisa. E isso é muito top, porque as duas terem esse comportamento bem similar faz sentido. Uma porque é uma história de vingança, de pagar pelo que fez, pelo mal que causou a uma pessoa que ela ama. E duas, porque ambas estão querendo vingar o seu pai. As vítimas das duas são as figuras paternas. E com essa missão de vingar o Joel, a Ellie e a Dina saem de Jackson e temos mais uma cena extremamente poderosa, cara, que é a cena da Ellie visitando o túmulo do Joel. Esse trecho do episódio é simplesmente sensacional porque são, acho que uns 5 minutos de puro silêncio. Apenas o barulho do vento e a trilha maravilhosa de The Last of Us. E o que faz isso tudo funcionar de maneira magistral, obviamente, é a Bella Ramsey. Ela, como a Ellie, consegue passar aquela vibe de saudade com agradecimento por tudo. Ela deixando os grãos ali de café que o Joel tanto gostava e colocando a mão sobre a terra onde foi enterrado é extremamente simbólico e tem uma energia diferente. Foi cinema demais isso aí. Mas um detalhe que me chamou bastante atenção é quando a Dina pergunta pra Ellie sobre a primeira pessoa que a Ellie mandou lá de base, né? A Ellie responde que a primeira é muito zoada pra falar, mas eu posso falar da segunda. E essa primeira pessoa que a Ellie tá falando é da Riley. E é interessante porque a Dina não saber disso me surpreende bastante, porque a Dina é extremamente próxima da Ellie. E a Ellie não ter falado nada da Riley
é surpreendente, pelo menos pra mim. Significa que apesar de tudo, a Ellie ainda coloca certos limites ali na amizade. A Dina até comenta ali quando elas estão acampando que sabe que a Ellie já teve uma namorada, mas em nenhum momento ela fala o nome da Riley. Isso eu achei bem interessante. E também nesse momento eu também senti uma semelhança gigantesca da Ellie com o Joel, cara. Nos trejeitos ali e a forma como que lida com certas situações. A Dina querendo saber sobre o beijo, perguntando coisas mais pessoais ali e tal. E a Ellie de um jeitão mais contido, sabe? Bem parecido com a primeira temporada, onde a Ellie era a curiosa, a falastrona, e o Joel era o contido, né? A Gale nesse episódio até fala que, na opinião dela, o Joel não conseguiria influenciar tanto a Ellie a ponto deles ficarem iguais, né? Que esse jeito dela é dela mesmo. Eu não sei se a Gale tá certa ou não, mas a semelhança entre os dois é cada vez mais nítida ao meu ponto de vista, pelo menos. Conforme a história avança, principalmente nesse lance de proteger e de se proteger. Agora, dá pra ver muito bem que a missão da Ellie e da Dina não vai ser nada fácil. Um exército dos Wolves tá marchando. Se tá indo pra atacar alguma coisa, ainda não dá pra saber. Mas isso pode ser uma baita abertura pra Ellie e a da Dina. Porque se o exército estiver saindo de Seattle, vai deixar uma brecha aí pra invasão da Ellie, para que ela possa encontrar o grupo da Abby mais facilmente. Mas antes de finalizar essa análise de The Last of Us aqui, eu queria passar rapidamente aqui por dois personagens que eu tô achando muito bacana a construção deles, que é tanto a Dina quanto o Jesse. A Dina eu acho muito top, esse jeito dela meio despojado e tal, mas por trás dessa garota aí tem uma pessoa extremamente preparada pra tudo e muito inteligente, cara. As melhores informações que o pessoal de Jackson possui sobre as pessoas que fizeram aquilo com o Joel são da Dina. E ela conseguiu essas informações em um momento extremamente complicado. Ela ouviu que eles são de Seattle, ela conseguiu ver o símbolo da roupa do grupo da Abby. Isso tudo em meio a um caos enorme. E detalhe maior ainda é que se passaram 3 meses depois de todo esse ocorrido e ela não esqueceu de absolutamente nada. Ela lembrava tão bem o símbolo do grupo da Abby que ela foi até capaz de desenhar perfeitamente o símbolo e lembrar até da sigla. O detalhe mais surpreendente é que ela guardou todas essas informações apenas para ela. A Ellie foi a primeira a saber nesse episódio. Fora que ela ainda conseguiu guardar os nomes das pessoas que estavam ali dentro da sala. Tipo assim, ela tava ligada total no que tava acontecendo ali. Essa menina aí é simplesmente brilhante, cara. E o Jesse, ele é esse cara que tá sendo preparado para ser um dos melhores líderes que Jackson já teve lá no futuro, né? E é incrível que ele, por mais que ele seja todo certinho, ele sempre tá disposto a dar uma ajuda pra Ellie. E isso é bem estranho, porque os dois não combinam absolutamente nada. Um é totalmente o oposto do outro. Mas mesmo assim, ele ajuda ela a treinar. E eu tenho quase certeza de que ele também tem quase certeza de que a Ellie vai sair pra caçar a Abby, sabe? Mas enfim, os próximos episódios podem ser totalmente diferentes desses. Pode começar a ter um pouco mais de ação, já que a Ellie e a Dina já chegaram em Seattle. Vamos aguardar pra ver o que nos dá. É isso aí, galera, mais um vídeo aqui, dessa vez a análise do episódio 3 de The Last of Us. Um episódio mais calminho, mas que tem muita coisa ali por trás, ali, muito sentimento, muito descobrimento da construção do personagem, e isso é extremamente interessante. Se você já gostou dessa análise, já vai, deixa teu like, a tua inscrição, é top demais. Se puder contribuir com o botãozinho de hypar, vai ser excelente. Aqui já vai estar passando mais 2 vídeos, se quiser também já vão neles, que estão topzeiras, malandragem. E eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, de verdade mesmo. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!